O Santander divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022, nós temos uma queda no lucro de 23,5%, vamos entender se isso foi tão ruim assim, mas já deixa o like nesse vídeo e também considere se inscrever no canal, ativando o sino para acompanhar demais resultados, tá? Primeiro nós vamos dar uma olhada aqui nos números em geral, depois a gente entra aqui nos detalhes, tá? Começando com a margem financeira bruta, nós temos uma queda de 1,4%, enquanto aqui as provisões temos uma alta de 8,1%, mas mais do que olhar as previsões, a gente tem que olhar aí a questão da inadimplência, como é que tá. É mais importante para ver se o banco realmente foi cauteloso, se realmente tinha que aumentar tanto. A gente vê a margem financeira líquida caindo 9,1%, exatamente pelas provisões também, né? Então a gente já vai entender um pouco mais disso. A gente vê a receita de prestação de serviço e tarifas caindo 3%, no ano ainda aumentando 2,5%, as despesas gerais aumentando 4,8% em relação ao trimestre anterior e 6,8% aí no ano. Tava indo bem aqui as despesas, deu esse saltinho aqui, né? Vamos entender o que aconteceu. Então a gente vê aqui dando um belo de um aumento aqui nas despesas pessoais e PLR, né? Que já acaba meio que explicando, né? Então a gente vê aqui as despesas tributárias, não tem muito o que comentar, né? Enfim, a gente tem um resultado aqui líquido de queda de 23,5%. Vamos então começar a destrinchar o que aconteceu nesse resultado. Então a gente começa vendo aqui as despesas que estava tão bonitinha, o que aconteceu? Houve aí no trimestre, né, maiores gastos com remuneração e encargos impactados pelo acordo coletivo aplicado sobre a base salarial da companhia a partir de setembro de 2022. Então foi aí a parte realmente de pessoas, né, de despesa com o pessoal. Isso realmente às vezes eventualmente acontece, uma alta aqui significativa em relação ao trimestre anterior de 6,3% e no ano aí de 11%, né? Então nos demais itens a gente vê que está um aumento apenas de 3,7%, abaixo da inflação total de despesas administrativas, né? Mas o que acontece aqui é o encargo aqui com o pessoal em remuneração e também em outros pontos como treinamento e tal, teve um aumento significativo aqui, tá? E nós vemos então as agências fechando aqui 16 no momento, mas a quantidade de funcionários aumentando aqui 865, o que pode acontecer realmente pela digitalização também exige cargos, né? Então é normal, tivemos agências fechando positivo, mas funcionários acabou aumentando um pouco aí, né? E a margem financeira, que é o item mais importante aqui do banco, a gente vê a margem então financeira caindo 1,4%, porque a margem do cliente caiu 1%, e a operação com o mercado piorou aqui 2,1% também, o volume aumentou 3,6%, mas o spread acabou diminuindo, né? Então mesmo com a Selic em alta, acabou tendo esse comportamento. A gente vê aqui o spread com o mercado, né? A margem com o mercado vinha piorando demais, a tendência, como eu tinha falado, era dar uma estabilizada, e aconteceu, é um comportamento da Selic, basicamente é isso. Quem quer saber mais detalhes, tem vídeo específico no canal falando isso de todos os bancos, o que está acontecendo, então ele se estabiliza aqui, temos melhores momentos aí para frente esperados, né? O que acontece aqui é que a margem financeira com o cliente também não aumentou como vinha, né? Ela vinha aqui indo muito bem, tá? E agora deu uma leve quedinha, né? E aí a explicação aqui do Banco Santander é que existe aí então um impacto, né, do mix de produtos em função da maior seletividade na concessão de crédito, tá? Então eles estão aqui sendo mais seletivos nesses créditos aqui e a gente tem que ver se realmente está acontecendo, tá? Então realmente a operação de mercado era esperado algo nesse tipo e o volume aqui com o cliente era esperado continuar aumentando um pouco aí, né? Acabou não acontecendo tanto assim a evolução da margem com o cliente, né? O que leva uma margem financeira final a cair 1,4%, tá? Então foi levemente negativo aí. A gente vê a carteira de crédito por nível de risco. Será que foi tão seletiva assim? Bom, pelo menos por aqui não aparece, né? A gente vê os mesmos níveis aqui, praticamente um leve declínio aqui no C, né? Mas assim, por aqui não aparece tanto. Mas quando a gente vê a inadimplência, realmente está indo bem, né? Um aumento aqui de pessoa física de 2 pontos, aqui 4,1 para 4,3. Um total apenas de 0,1, né? De 2,9 para 3
6%, eu acho até foi positivo aqui essa inadimplência, eu acho que o mercado estava esperando um pouquinho mais, tá? Então, talvez realmente tenha sendo feito aqui um bom trabalho, né? Em termos de índice de cobertura, né, o banco tem que fazer mais provisões porque a inadimplência ainda está pegando, então ele fez isso, né, a gente viu aumentando, e aí ele deixa sua carteira aqui, ó, bem coberta, 226%, então ele não está deixando isso aqui emagrecer novamente, né, tá mantendo aí níveis satisfatórios, né, níveis ok aí. Então, é esperado que enquanto a inadimplência estiver pegando, as provisões vão ficar realmente pegando aí, né? A gente vê que também existe uma carteira de renegociação para evitar a inadimplência, e isso parece estar dando resultado, né? Porque não está tendo grandes aumentos. Mas olha só, a gente vê um aumento aqui na renegociação bem significativo, né? Aqui nos créditos renegociados de vermelho e os PDDs de créditos renegociados, tá? Então, realmente, ele está dando atenção para essa questão aí da inadimplência, né? Então, resumindo, a gente vê as margens aqui sendo impactadas pelas provisões, que, aliás, o banco manteve aqui, então, níveis saudáveis, né? Não deixou sua carteira perder o rumo aí, tranquilo, a inadimplência está controlada. Ele, inclusive, fala que suas margens aqui, né, com o cliente foi impactada aqui também pela maior seletividade que eles estão fazendo, né? Afetou o mix de produtos, tá? Então estão sendo mais cautelosos aí nos empréstimos, e a margem com o mercado realmente era esperado esse tipo de comportamento. As despesas, houve aqui uma surpresa aqui um pouco negativa, mas pode acontecer realmente, normalmente acontece eventualmente, né, as despesas aí com o pessoal, é algo natural, nada de outro mundo. E serviços aqui, prestação de serviço também teve uma leve quedinha aqui, só viu o que o mercado estava esperando. Eu esperava aqui algo mais próximo do neutro, né? Enfim, a gente tem então um lucro líquido que não é tão bom, segundo o meu entendimento aqui. Vamos ver como o mercado vai aí entender isso, mas não foi tão ruim também, né? Na verdade, eu não vejo o Santander ainda sendo uma faca caindo, mas ele pode sim acontecer em algumas quedas, né? Vamos ver como o mercado vai se comportar. E vendo o mapa do dividendo inteligente, o Santander costuma anunciar dividendos em fevereiro, abril, julho, outubro e dezembro. Então o próximo anúncio deve acontecer em dezembro, já que o de outubro já foi anunciado. É uma periodicidade de 5 vezes ao ano, que é muito boa, né? Mas esse dividendo aqui de 10 e 13 no momento do Santander exige alguns pontos de atenção. De qualquer forma, o dividendo da ação vem subindo bastante porque os resultados da empresa nos últimos anos vêm sendo bons, né? Mas ela está sofrendo agora com o momento aí da inadimplência pegando ela. Ela fez poucas provisões lá em 2020, né? E também parte aqui de 2021, que acabou prejudicando o momento atual dela. Quando eu digo cuidado aqui com os dividendos de 10% e os 2 dígitos, é que os dividendos do dia 21/10, né, anunciados aí no mês correto de outubro, estão sendo somados aos dividendos de novembro, né? Então, esses 80 centavos aqui, o mais correto seria a gente tirar esse dividendo daqui, né? E aí nos levaria um dividendo de cerca de 7,5%, que seria mais aí correto de pensar no Santander, tá? O fato é que ele também eventualmente anuncia dividendos em dezembro, mas quando existe dividendo anunciado no mês 10 e no mês 11, normalmente, ou no mês 11, né? Normalmente o dividendo do mês 12 é pouquinho ou nem sequer anunciado, como não foi em 2021, tá? Se a gente for ver em anos anteriores, também não teve aqui em 2020, também não teve em 2019, também não teve aqui em 2018, lá para trás já começa a ter, mas assim, então talvez não tenha anúncio ou tenha um pouquinho, só um resquício, um restinho de dividendos, tá? E a escolha entre SAMB 3, as ONs, a SAMB 11, as Units e a SAMB 4, as PNs, novamente vai muito do lado do pessoal, né? Os dividendos aqui estão iguais nas 3 ações praticamente. O PVP nos mostra que está mais barato, o SAMB 3, né? Então assim, SAMB 3, para quem quer as ações aí que o controlador tem, é uma excelente escolha, né? Provavelmente muitos gostam realmente nesse momento da 3. Para quem gosta de operar com opções como eu, estaria escolhendo a 11, tá? Eu não escolheria a 4 aí, na minha opinião, é a que menos aí seria interessante, tá? Mas assim, a minha opinião só, as 3 em termos de dividendo, né? Para quem quer dividendos, estão aí em ótimos momentos, né? Se o Santander ficar sem anunciar dividendos em 2022 eu vou praticamente ter cravado aqui os dividendos dele em 2,35, que nos dá
esse momentâneo dividendo de 7,82, muito próximo dos 7,5 que ele vai encerrar aí o ano, caso não anuncie novo dividendo. Então, assim, pelos meus cálculos, eu não acredito novamente em um dividendo forte aqui em dezembro, beleza? Em termos de preço justo calculado pelas corretoras, a gente tem a Safra pondo R$ 42,00, a BTG 37 e a XP 32 aqui para o Sambi 11, levando então uma média de R$ 37,00, dando então 23,1 de margem. Ainda existe um certo desconto no Santander, mas pelo momento aqui um pouco tumultuado, as corretoras costumam aqui, algumas delas, recomendar venda, né? O que às vezes contradiz aí o senso do Warren Buffett de comprar o som dos canhões, né? Mas aí vai de cada um aí, tá? Eu sou contra comprar faca caindo, mas não me parece faca caindo nesse momento, mas é só a minha opinião. Mas deixa aí a sua opinião, você tá comprando Santander, você tá vendendo, você tá olhando, né? Diz aí nos comentários. Um abraço.